Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo importante porque tem clube da Europa devendo ao Flamengo, ou seja, Flamengo levando calote de time europeu. Rapaz, como as coisas mudam, antigamente era o Flamengo que dava calote, agora é o Flamengo sofrendo calote de time europeu, pra gente ver como as coisas estão mudando. Flamengo muito bem financeiramente falando, e tem também informações sobre o time do Flamengo. Conseguimos apurar o que Tite planeja fazer no meio de campo, sem Eric Pulgar e sem Everton Ribeiro, os dois suspensos. O que Tite pensa em fazer, nós apuramos e vamos contar já no vídeo de agora. Mas antes, galera, queria falar para vocês sobre a minha querida KTO. Nessa quarta-feira tem jogo do Flamengo contra o Santos, uma ótima oportunidade para fazer aquela fezinha, aquela aposta. Eu confio na vitória do Flamengo, mesmo jogando com alguns desfalques em um estádio neutro, lá no Mané Garrincha, lembrando que o Maracanã está cedido à Conmebol, e por conta disso o Flamengo vai jogar esse jogo contra o Santos lá em Brasília, no estádio Mané Garrincha. Mas independentemente desses fatores aí, eu acho que o Flamengo é o favorito, e eu botei uma fezinha aí no Flamengo lá na KTO, utilizando o código VENE, você tem direito a bônus. Eu botei 2-0 Flamengo, com os gols sendo marcados por Pedro e Bruno Henrique. Essa foi minha fezinha. E vocês vão fazer qual? Corre no site da KTO, kto.com, e aproveite bastante. Não tem só esse jogo do Flamengo, tem NBA também, tem outros jogos do Campeonato Brasileiro, tem muita coisa. Corre lá no site da KTO, eu tenho certeza que você vai gostar bastante, beleza? Vamos para as informações, mas também não deixe de se inscrever no canal, tá? Isso aí ajuda demais. Solta o dedo no like, ativa a notificação e também compartilha o vídeo com os amigos, com as amigas. Antes de falar do time, vamos para esse assunto do calote, porque é o seguinte: ontem à noite, lá nas minhas outras redes sociais, @Vene Casagrande no Instagram e @Vene Casagrande no Twitter, eu soltei a seguinte informação: o Flamengo notificou o Almeria da Espanha, cobrando a terceira parcela em relação à venda de Lázaro. Essa terceira parcela foi vencida no dia 30 de setembro do mês passado, no valor de 1,1 milhão de euros, cerca aí de 6 milhões de reais. E o Flamengo está cobrando juros e mora em relação a esse atraso aí do pagamento. O prazo dado pelo Almeria foi de 5 dias a partir do dia 23 de outubro, mas até o momento o pagamento não foi feito. O time espanhol quitou as 2 primeiras parcelas do acordo, não pagou a terceira e ainda tem mais 2 pela frente, fevereiro e setembro de 2024. Ou seja, no acordo entre os dois times, o Almeria iria pagar o Flamengo em 5 parcelas. Pagou as 2 primeiras, deve a terceira e tem mais 2 pela frente aí, a quarta em fevereiro de 2024 e a quinta em setembro de 2024. É isso, o Flamengo agora está cobrando do time espanhol. Estranho, né? O Almeria, um clube, assim, embora não seja um clube da primeira prateleira da Espanha, da Europa, mas é um clube que eu não vejo notícias falando que o time está passando por dificuldades financeiras. Dificuldade financeira ou não, tem que pagar, a parcela está aí, venceu, o Almeria não pagou e o Flamengo está cobrando aí. Lembrando que, se o dinheiro não cair na conta, o Flamengo pode ir até a FIFA reclamar do Almeria. Então a gente vai ficar acompanhando esse caso aí, e o Almeria, portanto, dando calote aí no Flamengo. Muita gente me pergunta: o Lázaro pode voltar por conta disso? Não pode voltar. Obviamente ele não voltaria, não tem, pelo menos até onde eu sei, não tem isso na lei que possa fazer o jogador retornar ao Flamengo. Mas, enfim, se você aí que é advogado, especialista na parte do futebol, e eu tiver errado, pode me corrigir aí no comentário que a gente faz a correção aí nos próximos vídeos, tá bom? Vamos falar agora do time do Flamengo que vai a campo nessa quarta-feira para pegar o Santos. Lembrando o seguinte, galera: o Flamengo chegou ontem à noite, embarcou do Rio para Brasília por volta de meia-noite. Já expliquei isso aqui por conta da logística. O Flamengo estava com dificuldade de fretar avião com as companhias aéreas, era o único horário possível, então eles viajaram. Nessa terça eles vão treinar à tarde no CT do Brasiliense. Então a informação que a gente tem aqui agora, que a gente obteve, foi durante os treinos lá no Rio de Janeiro, tá bom? E, segundo apuramos, o provável time terá Luiz Araújo no time titular. Como assim, Vene? Sai quem? Calma, vou explicar. Lembrando, Pulgar está suspenso, ele não pode entrar em campo.
Everton Ribeiro suspenso também não pode entrar em campo. O que o Tite planeja fazer? Recuar o Gerson para segundo volante, para jogar ao lado do Thiago Maia ali, o Thiago Maia e o Gerson, portanto, seriam os dois volantes, e aí ele colocaria o Luiz Araújo para preencher o setor ofensivo junto com a Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro. E aí o provável time do Flamengo ficaria o seguinte: Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, como eu disse para vocês, treinou normalmente ontem, e se treinar normalmente hoje, vai para o jogo de quarta-feira, e Ayrton Lucas na lateral esquerda. Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. Provável time. Aí vocês vão me perguntar, Vini, o que você acha? Eu vou dar minha opinião. Eu acho que o Gerson, como volante, não rende mais. Eu colocaria o Vitor Hugo nessa posição e manteria o Gerson mais avançado para jogar ao lado do Arrascaeta, como ele vem sendo escalado aí desde quando o Tite chegou, e também junto com o São Paulo ele também já era escalado assim. Eu faria dessa maneira, mas pelo visto o Tite não vai fazer. O problema não é a entrada do Luiz Araújo, eu acho até que o Luiz Araújo vem rendendo muito bem com a camisa do Flamengo. O problema é o Gerson ser recuado. Se o Gerson tivesse suspenso e entrasse o Luiz Araújo, por exemplo, ok, sem nenhum problema. Mas, pelo visto, o Tite não enxerga dessa maneira. Lembrando que é um jogo extremamente importante. Eu vou até ver a tabela aqui, para não falar besteira. Ó, quer ver? O Flamengo, lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos. Hoje está na 5ª colocação com 50 pontos. Se vencer, vai a 53. Aí, se Red Bull Bragantino e Grêmio perderem, o Flamengo ultrapassa e pode ficar na 3ª colocação. O Palmeiras e o Botafogo se enfrentam na quarta-feira. É um jogo tratado aí como decisão, embora alguns botafoguenses não encarem como decisão, porque a pressão do lado do Palmeiras, eu enxergo o contrário. Eu acho que a pressão está do lado totalmente do Botafogo. O Palmeiras vem ao Rio de Janeiro, o jogo é no Newton Santos, vem ao Rio de Janeiro. O que conseguir é lucro, porque a pressão é toda do Botafogo. Ninguém imaginava mais que alguém pudesse brigar pelo título com o Botafogo. E a verdade é o seguinte: em nenhum momento o Campeonato Brasileiro teve disputa de título. O Botafogo, desde quando assumiu, saiu na frente, chegou a ficar 14 pontos na frente do vice-colocado. Agora o Botafogo caiu um pouco de rendimento, o Palmeiras cresceu um pouquinho. Se o Flamengo não tivesse dado mole em alguns jogos aí, como deu contra o Grêmio recentemente, poderia estar falando em título também, mas é um jogo tratado como decisão no Newton Santos e o Flamengo precisa vencer, porque o Flamengo tem que se classificar para a Libertadores, tem que ficar no G4. É obrigação do Flamengo ficar entre os 4 primeiros colocados. E estamos falando também de dinheiro, né? Quanto melhor a colocação do Campeonato Brasileiro, maior é a premiação pela CBF. Então, jogo importante para o Flamengo, que eu acho que o Flamengo tem a obrigação de vencer, porque o Santos, estamos falando de um dos piores times da história do Santos. Valeu, galera. Tamo junto, forte abraço e fui!